Querido amado Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me deste de trazer essa mensagem aqui para os irmãos. Quero pedir unicamente Teu Santo Espírito sobre cada irmão que vai estar ouvindo, assistindo essa mensagem, e que o Espírito Santo esteja sobre mim, que o que eu possa dizer aos irmãos seja compreendido, que possa ser nada mais do que a verdade, que possamos crescer espiritualmente com mais essa mensagem que o Senhor preparou para nós. Por favor, em nome de Jesus, amém. Quiser, pode contar. Bom, como a gente estava falando na lição da escola sabatina, eu preciso começar falando que Deus, Jesus, Ele ama a cada um de nós. Como a gente viu na escola sabatina, Deus criou o mundo perfeito e entrou o pecado neste mundo. Então, Jesus decide vir a este mundo, morrer por mim e por você. Ele veio a este mundo, cumpriu a sua missão e virá outra vez, desta vez para nos dar a vida eterna. Trouxe alguns versos sobre a volta de Jesus, são os mais conhecidos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O próprio Jesus falando que vai voltar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, com aqueles que já morreram, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro dos senhores nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, aos quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A igreja adventista do sétimo dia, mas antes do sétimo dia tem um adventista. A principal mensagem da igreja é anunciar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente aguarda esse momento, o momento em que a gente vai poder ver Jesus vindo entre nuvens, com seus anjos tocando trombetas, e todos aqueles que aceitarem a Jesus, quer já tenham morrido há muitos anos, ou os que estiverem vivos, terão seu corpo transformado, um corpo perfeito, e irão ao encontro dele nos ares. Mas é preciso lembrar também que, apesar de a gente crer e a gente saber da verdade, existem doutrinas que são diferentes. E por isso que na Bíblia a gente também encontra algumas advertências, pois Satanás está aqui na terra para nos enganar. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Então, existem algumas verdades. A gente sabe que Jesus vai voltar, a gente sabe que Satanás quer nos enganar, então a gente precisa ter o cuidado para não ser enganado. E é por isso que a gente sempre questiona, né? Comenta na escola sabatina, para que a gente tenha um estudo da palavra de Deus, a gente estude a Bíblia. E pensando nisso, então, o Marco andou comentando, e realmente é importante a gente trazer mensagens sobre os eventos finais. É importante a gente falar disso. E para fazer uma introdução, até chegarmos os dias de hoje, a era de Laodiceia, hoje então a gente vai falar um pouquinho, um resumo, sobre as 7 igrejas de Apocalipse. A igreja adventista, ela oferece estudos bíblicos às pessoas, na sua casa, no momento que as pessoas desejarem. Então, a gente pode aprender, ensinar a todos na sua casa. E então, todos que têm alguma dúvida, que talvez não seja tirada aqui, em função do tempo, será uma mensagem mais resumida, a gente se disponibiliza a tirar as dúvidas, a dar estudos bíblicos, pois para que a gente possa se batizar, para que a gente possa aceitar a Jesus, a gente precisa ter o conhecimento. Como eu vou aceitar a Cristo, como eu vou me batizar, sendo que eu não sei exatamente quem é Jesus, como será a sua volta? Então, é importante que estudemos, crermos e então mudarmos de vida. Então, o estudo das 7 igrejas de Apocalipse está localizado em Apocalipse 2 e 3. A gente vai ler alguns versos de cada uma das 7 igrejas, fazer um comentário e uma lição para nós de cada igreja até chegarmos à igreja de Laodiceia, que é a igreja que estamos agora. É interessante que essa carta, eu escolhi esse tema hoje, porque ele trata de eras que foram passando desde o momento da ascensão de Jesus, em 31, depois de Cristo, e foram sucessivas profecias se cumprindo até chegar aos dias de hoje. Então, antes de a gente falar a situação que a gente está nos dias de hoje, o que ainda vai vir, então vamos fazer uma recapitulação desde da morte de Jesus, ressurreição e ascensão de Jesus até os dias de hoje. Então, lá nos capítulo 2, versos 2 e 4, a gente tem a primeira igreja, Éfeso. Vou ler apenas alguns versos para vocês. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmoecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esta primeira igreja, a igreja de Éfeso, ela representa o período que começa lá com a ascensão de Jesus. Depois os discípulos, eles permaneceram orando e desceu o Espírito Santo sobre eles, que foi dito por Jesus, que desceria sobre eles o Espírito Santo. Então, a gente tem uma igreja firme, uma igreja dedicada a pregar a palavra de Deus. A igreja dos apóstolos pregavam o evangelho com fervor e foram duramente perseguidos. Eu trouxe uma imagem, do Coliseu de Roma, e além dos apóstolos serem, por exemplo, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado, outros cristãos durante esse período, até 100 depois de Cristo, foram duramente perseguidos. O Coliseu de Roma, que é muito bonito, a gente ir lá visitar, quem tem condições, foi abrigo de uma chacina. Muitos cristãos, no momento da inauguração deste Coliseu, foram levados ao Coliseu para serem devorados por leões. E eram feitas crucificações, queimados. Realmente, a vida dos primeiros cristãos, da vida de Éfeso,
Não foi nada fácil. E ao ler aqueles versos de Apocalipse 2, 2 e 4, eu tirei algumas lições para nós, que devemos permanecer firmes na fé, custe o que custar, e não existe igreja perfeita, pois naqueles versos que a gente leu, a gente vê algumas advertências. Pois Paulo mesmo, em suas cartas, a gente pode analisar no conteúdo delas, que a igreja não era perfeita, mesmo eles tendo convivido com Jesus, alguns não, mas recém a igreja tinha começado, o Espírito Santo sobre eles, haviam dificuldades, não havia uma perfeição. Então, a lição: não existe igreja perfeita. Podemos ver nas próprias cartas de Paulo advertências a alguns irmãos, e o versinho final ali, que não devemos abandonar o primeiro amor. Esse verso é muito importante para se aplicar nos dias de hoje, né? A gente nunca pode se esquecer do que faz a gente estar aqui, por que a gente está aqui. Por isso que eu comecei a pregação falando de Jesus. Não, ele não é somente uma pregação metódica, vir à igreja, ir à igreja. Você tem que refletir sobre o amor de Jesus, você tem que se apaixonar por Jesus, amar a Jesus, e é isso que faz a diferença, senão somos apenas pessoas cumprindo rituais. Depois a gente entra, em 100 depois de Cristo, a segunda igreja, Esmirna. Vamos ler Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A vida do cristão nunca foi fácil, e nessa igreja, novamente, continuaram as perseguições. Os apóstolos morreram e continuou perseguições a todos que aceitavam a Cristo. E aquela profecia de Apocalipse 2:10, conforme a profecia, em 303, o imperador Diocleciano confisca os bens de todo cristão e os leva ao cárcere para serem mortos. Então a gente vê que Deus sabe todas as coisas, e as coisas foram se cumprindo conforme foi dito. E aí então esse período em que os bens foram conquistados levou 10 anos. Em 312, esta era termina quando o imperador Constantino recebe uma visão de uma cruz com uma mensagem: com este sinal vencerás. Ele teve uma visão com uma cruz, né, que esse sinal ele venceria, se ele utilizasse esse sinal. Constantino marcou a sua cruz em suas bandeiras e venceu a batalha que enfrentara. Então, em 313, 10 anos depois, ele devolveu os bens aos cristãos e o libertaram. E aí a gente vem para mais uma lição para nós. Mas então Constantino foi um cristão fiel e verdadeiro? O que tu acha, Marco? Não. E eu trago esse verso que me veio à mente quando estava preparando a pregação, eu lembrei logo deste. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, depois que Constantino tem sua vitória, mais tarde, ele se batiza em 332, mas apesar de ter se batizado, Constantino segue com seus costumes pagãos, adorando outros deuses, como o Deus Sol, e torna o cristianismo a religião oficial. Mas, para ele continuar seus costumes, ele acaba alterando leis divinas de acordo com o seu gosto. Por isso que em Apocalipse é dito o seguinte sobre esta era, um verso da era de Pérgamo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, o trono de Satanás no meio da igreja. A mistura da verdade com a mentira. É muito importante, porque hoje em dia, às vezes as pessoas pensam, né, eu posso ir em qualquer igreja, o que importa é eu amar a Cristo, aceitar Jesus como meu Salvador. E sim, estes são
os primeiros e fundamentais passos para a salvação. Mas no momento que a gente decide seguir a Cristo, a gente deve conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, estudar para não ser enganado, pois como vimos no começo da pregação, o próprio Satanás tentará nos enganar. Então, aqui inicia-se Satanás se infiltrar em meio à igreja. E olha só, em 380, o imperador Deodoro torna o cristianismo a única religião oficial, algo que parecia ser bom, mas esse cristianismo é um cristianismo com as leis mudadas, com regras, com tradições que foram implementadas, o que não foi aprovado por Deus. E em 392, cultos diferentes do imposto por Roma tornam-se proibidos. E depois destas coisas é dado poder e autoridade aos bispos, e o principal deles, chamado de Papa Pai, em italiano, o principal de todos. Então inicia a era do papado. Eu só quero dar uma pausa e falar que os cristãos católicos, se de repente alguém me assiste, a gente precisa ter um carinho muito grande por eles, e o que a gente está estudando aqui são eras da história, coisas que aconteceram e podem ser comprovadas pela própria arqueologia, além da Bíblia revelar isso para nós. Mas todo irmão católico, eu tenho parentes católicos, não é uma crítica à pessoa, aos irmãos, mas o que é mostrado na palavra de Deus é sobre um alerta, né, de seguir somente o que a Bíblia ensina e não acrescentar tradições. Então, que lição que a gente tira para nós? Eu escolhi mais um verso bíblico que comprova aquilo que eu tenho dito a vocês. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Então, às vezes a gente não quer fazer tal coisa, não quer se batizar, não quer fazer alguma coisa porque a gente tem algo que a gente não concorda, né? Mas o que a gente deve fazer sempre é buscar a palavra de Deus, se aquilo é de acordo com a palavra de Deus ou não. Quem é o Deus a quem a gente segue? Então, é muito importante a gente lembrar dessa lição para nós. E aí, então, com o início do papado, inicia a era de Tiatira. O verso bíblico 2, 19 ao 21, quem quiser acompanhar. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, tua perseverança e tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, essa referência a Jezabel a gente encontra na própria Bíblia, e Jezabel era mulher de Acabe, e ela, então, tinha seus costumes pagãos e levou esses costumes aí para dentro do governo de Acabe. Então, da mesma forma, a profecia se cumprindo, essas doutrinas, esses costumes que não eram aprovados por Deus, foram se introduzindo ao longo da história. Então, os pecados de Pérgamo ganham força em Tiatira, e há o início da supremacia papal, também conhecido como Santa Inquisição, né? Um período que levou aí 1260 anos. Então, que mudanças que foram acontecendo na igreja nesse período? Então, a mudança da lei, né, dos 10 mandamentos, que Deus nunca mudou, houve essa mudança. A doutrina do purgatório, em que as pessoas davam dinheiro à igreja para comprar lugar no céu. Isso também tinha sido ensinado naquela época. Perdão por outras pessoas, né? Quem já morreu, então vou pedir perdão para que a outra pessoa se salve, sendo que a salvação é individual a cada um, né? A pessoa, de acordo com o que ela fez, ela terá a vida eterna ou a morte eterna. E
há também outro detalhe aí, pedir perdão a um intercessor, né? Então, se confessar com uma pessoa e não diretamente com Deus. Então, nessa época, cumpre-se Apocalipse 12, onde por 1260 anos a igreja perseguiu os cristãos. Nessa época, as Bíblias foram proibidas e todos que praticassem uma religião diferente daquela imposta eram perseguidos. Foi um período muito triste da história. Essa foto que eu trouxe aqui na verdade, não dá para ver bem, mas seria de alguém sendo julgado. Aqui seria a pessoa sendo julgada, aqui seria um juiz e aqui então seriam bispos, papas e pessoas assistindo. Então a pessoa, quando ela declarava ter uma fé diferente, ela era posta em tribunal e condenada. E haviam grandes atrocidades nesse período longo, muitas pessoas morriam, eram torturadas de várias maneiras. Eu não quis trazer aqui as fotos, tem crianças, né? Mas realmente um período muito triste da história. E o que a gente pode tirar de lição para nós? Mesmo nessa época, os valdenses seguiam firmes na fé, se abrigavam em cavernas, longe da civilização e seguiam firmes em Cristo, estudando a Bíblia. Então, sempre existiu um povo que não se entregou. E Martinho Lutero, que era um monge alemão, ele encontrou uma Bíblia enquanto estava lá no monastério e começou a ler, porque a Bíblia naquela época era proibida. Então, ele começou a ler, ver as heresias que estavam sendo ensinadas, que eram diferentes do que a Bíblia falava, e então, em 1517, ele afixa na porta lá as 95 teses contra a Igreja Romana e dá início, então, à Reforma Protestante. Então, a lição que a gente tira de Tiatira para nós, que mesmo em meio às maiores das perseguições, sempre houve homens fiéis a Deus, que não se entregaram e que ajudaram eu e você a ter a Bíblia até os dias de hoje. Então, às vezes, a gente deixa a Bíblia fechada, às vezes não estudamos a Bíblia, mas esta Bíblia que nós temos, irmãos, ela custou a vida de muitas pessoas. Pessoas deram a vida por amor à verdade, e é graças a essas pessoas, graças a Deus, né, que com o Santo Espírito tocou essas pessoas, enfrentaram o que era necessário, morriam queimados de diversas maneiras, mas eles permaneceram firmes. E aí então inicia a próxima era, a era de Sardes. Sê vigilante, o verso de Apocalipse 3, 2 e 4. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Então, muitos apostataram da fé, mas alguns seguiram firmes na palavra de Deus. Essa reforma protestante que iniciou com Martinho Lutero lá em 1517 foi seguindo, e sempre surgiram homens que seguiam com a verdade, custe o que custar. Os cristãos permaneceram, pregaram o evangelho com fervor, e a Bíblia começou a ser traduzida para mais idiomas nesta época. Infelizmente, muitos desses fiéis foram mortos, pois a Igreja Romana ainda tinha poder. Então, essa foto que a gente tem aqui seria do massacre de São Bartolomeu, em que lá na França, o clero, né, então eles tiravam as pessoas para fora, queimavam as Bíblias, e eu não perdi a informação aqui se é 30 ou 70 mil, vamos considerar 30 mil pessoas, né, perderam a vida, cristãos perderam a vida por não se entregarem a Cristo, por não se entregarem à doutrina, né, do anticristo. Então, que lição a gente tira para nós?
a Bíblia que temos custou a vida de milhares de cristãos, devemos amar a verdade e estudá-la para não sermos enganados. E a gente entra depois na próxima era de Filadélfia. E finalmente, depois desse período de supremacia papal, em 1798 é chegado o fim da supremacia papal com a prisão do Papa Pio VI. E com o fim da perseguição papal, inicia-se a Era de Filadélfia. A reforma ganha força e os cristãos, com a Bíblia em mãos, podem se aprofundar na palavra de Deus. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, depois de todo esse período triste da história, pela primeira vez eles experimentavam uma liberdade. E eles tinham a Bíblia em mãos. Então começou-se a estudar. E também nessa época começou a acontecer eventos como as profecias, o terremoto de Lisboa de 1755, um terremoto muito grande que está registrado em Mateus 24, que ocorreriam esses eventos, né? Chuva de meteorito em 1833 e o dia escuro em 1780, em que de meio-dia não conseguia se ler sem uma vela. Então, as profecias são estudadas, ocorrem grandes sinais que trazem espanto às nações, esses sinais mencionados, e em meio a tantos eventos, buscava-se saber quanto tempo ia faltar para a volta de Jesus. Então, levantou-se um homem chamado Guilherme Miller, estudioso da Bíblia, e ao interpretar profecias de Daniel, chega à conclusão que Jesus voltaria em outubro de 1844. Mas Jesus não voltou em 1844. A data estava certa, mas o significado estava errado. Esta data se tratava do início do juízo de Deus, o início da era de Laodiceia. E a lição para nós está em Mateus 24:36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E é importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente ouve por aí, Jesus vai voltar em 2022, 2023, 2027, mas por mais que a gente tenha que estar todo dia preparado para a volta de Jesus, como se ele voltasse hoje, porque no momento em que a gente morrer, ou a gente morre salvo ou morre perdido, a gente não sabe o dia que ele voltará. Pelos fatos que estão se ocorrendo, a gente sabe que será muito em breve, mas não podemos colocar uma data para a volta de Jesus. E aí então a gente chega na era de hoje, que é a igreja atual. Depois de ver tanta perseguição, tantos fiéis serem perseguidos, fiéis que deram a vida pela pregação do Evangelho, o que Jesus fala de nós, de mim, de você, da igreja, nos dias de hoje? Então, Apocalipse 3, vamos ler 3, do verso 16 em diante. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, a era que a gente vive, vocês não percebem? Eu tenho percebido que a gente tenta, mas uma era que a gente vive é uma era de mornidão. Não temos como mudar a história. O que a gente ouve? Não precisa ir à igreja, pois tem o culto online. Não precisa estudar a Bíblia, pois as profecias já foram decifradas. A salvação é pela graça, então não precisamos praticar boas obras. Orar só quando precisa. Aqui eu coloquei entre aspas o precisa, porque sempre precisamos, mas só quando passa uma dificuldade, então buscamos mais a Deus e não temos tempo para Deus. Infelizmente, esse é o momento
que a gente está vivendo, mas a era que a gente vive é uma era de mornidão, mas nós, eu e você que estamos aqui, Deus está nos chamando para que a gente se arrependa, para que a gente deixe esta mornidão que está presente nesta era. Como foi colocado pelo irmão João, a gente já tem comentado, observe os fatos que têm ocorrido ao longo da história. Guerra em Israel, ocorreu ano passado. Fome terrível na África durante muitos anos e ainda não. Eles tentam fazer doações, mas não acaba a fome. Diversos vulcões. Vocês tinham ouvido falar em algum outro ano tantos vulcões em erupção como no ano passado? Enorme tempestade solar que ocorreu também, foi ano passado, final de 2020. Inversão do polo magnético da Terra, e isso está causando diversos efeitos sobrenaturais. E vocês conseguem lembrar, um dia tão quente como hoje, mas no inverno passado, há poucos meses atrás, a gente teve aquele frio, deu neve, um frio absurdo, que a gente não conseguia suportar. E agora, essa semana, uma situação bem diferente, um calor insuportável, difícil. Tudo isso que está ocorrendo são efeitos do pecado, da consequência do pecado, e a gente vê tantas coisas ocorrendo, alagamentos, né, como a gente vê lá na Bahia, agora também em Minas Gerais, doenças, epidemias, e esse Covid que não acaba, eles criam vacina, eles tratam, mas não há maneira de acabar, solucionar esse vírus. E também, mais na parte profética, a gente viu o ano passado o Domingo do Clima, e isso aí talvez para algumas pessoas não entendam, mas a gente vai estudar aí na próxima pregação, aí a gente vai tratar um pouco mais do tempo de hoje, né? Então, 5.000 e mais de 5.000 igrejas adotaram ano passado aí o Domingo do Clima, um domingo verde, em que não se podia trabalhar, sendo que o mandamento fala do sábado, né? Um dia de descanso. Aí temos a aproximação de Apocalipse 13 e a gente pode, quem tiver dúvidas sobre isso, a gente pode explicar, dar estudos bíblicos. Mas enfim, tantas coisas têm ocorrido que mostram que Jesus está prestes a vir. Mas a época que a gente está vivendo é uma época de mornidão. E você vai continuar na mornidão ou vai estar ao lado de Cristo? Sabe, por mais nós que estamos na igreja há muitos anos, todos nós temos algo para mudar. Se não importa você que está vindo as primeiras vezes, você que está me assistindo talvez a primeira vez, se você recém está conhecendo a palavra de Deus, ou se você está há muitos anos na igreja, você precisa tomar cuidado, porque só há dois caminhos, a vida eterna e a morte eterna. A vida eterna a gente encontra ao estudar a palavra de Deus. E se a gente não segue a palavra de Deus, se a gente não aceita Jesus como nosso Salvador verdadeiramente, porque se eu digo a salvação é pela graça, aceito Jesus, mas continuo em pecado, continuo vivendo a minha vida, que cristão eu sou? Eu sou um cristão semelhante àqueles que deram a vida em favor da verdade? Então gostaria de terminar essa mensagem com um apelo a todos os irmãos. Se você tem dúvidas, se você quer aprender um pouco mais da palavra de Deus, aceite um estudo bíblico, converse com a gente está aí para aprender juntos e falar mais da palavra de Deus. Se você talvez já fez um estudo bíblico, está em dúvida, o que está em dúvida? Arrependa-te e te batiza. Aceita Jesus como seu Salvador. É momento da gente tomar a decisão ao lado de Cristo. E nós que já estamos na igreja, temos que avaliar como estamos administrando a nossa vida. E em Mateus a gente vê Jesus falando, né, relatado no livro de Mateus, né, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, né? Então, talvez a gente está perdendo muito tempo com redes sociais, muito tempo na internet, séries. Satanás tem minado de tarefas, de lazer, de várias coisas para que a gente
possa se distrair e não tenha tempo para Deus. Mas é importante que a gente pare e pense se esta é o motivo de tropeço em nossa vida, que a gente largue, que a gente mude de vida, que a gente aceite Jesus como nosso Salvador. E que a gente não seja como Constantino, que se batizou, mas não mudou. Então, esta era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. É um breve resumo para a gente chegar aos tempos de hoje, a era de Laodiceia. E muita coisa a gente ainda vai trazer, eu e o irmão Marco, nas próximas mensagens. Vamos falar um pouco mais sobre o que ainda está por vir. Mas o mais importante de tudo, aceite Jesus e estude a palavra de Deus, pois Jesus está voltando. Vamos ouvir então nosso hino final? Minha oração nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim. Apaga o meu pecar, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração. Nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim. Apaga o meu pecar, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim, nasce em mim. Na sequência da igreja de Laodiceia, o verso seguinte ao que foi lido diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Deus bate à porta do seu coração nesta manhã. Deixe ele transformar a sua vida. Vamos orar. Querido amado Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor, por
ter me ajudado a preparar esta mensagem. E obrigado, Senhor, porque pude sentir Sua presença, Teu Santo Espírito com os irmãos, dando sabedoria para entender o que ocorreu ao longo da história depois que Jesus subiu aos céus. Vemos, Senhor, muitas dificuldades que os primeiros cristãos passaram, as perseguições que eles passaram, que eles viveram, mas por amor a Ti, eles foram fiéis. Muitos foram tentados a seguir uma religião diferente, mais confortável, mas eles seguiram fiéis à religião pura e verdadeira, ao cristianismo verdadeiro. Foram fiéis à Tua palavra. E graças a eles, que depois traduziram a Bíblia, estudaram a Bíblia, a gente chega a esta era em que não há mais perseguição, esta era em que temos a Bíblia em nossas mãos. Obrigado, Senhor, porque temos todo esse conhecimento à nossa disposição, mas vemos na era que estamos vivendo, na era de Laodiceia, que apesar de termos a Bíblia, apesar de termos a liberdade, colocamos empecilhos que são empecilhos do inimigo e acabamos não dando devido tempo a estudar, a falar de Ti, a orar, a ajudar o próximo, a fazer aquilo que o Senhor fez quando veio a este mundo, amar o próximo, amar a Deus. Por favor, Senhor, nos ajude. Sei que o Senhor está batendo a porta dos nossos corações, que a gente possa refletir o que precisamos mudar em nossas vidas, o que ainda falta para que a gente seja aceito perante Ti. Por favor, Senhor, nos perdoa as nossas iniquidades, nos ajude a mudar de vida. Sabemos, Senhor, que o Senhor deixa todos nós livres e o Senhor não mudará sem que nós permitamos. Então, por favor, Senhor, com Teu Santo Espírito, toque o coração dos irmãos, as pessoas que estão nos assistindo, que todos possam sentir o desejo de seguir a Ti, somente a Ti, e que possamos estar juntos no momento da Tua vinda. Amém. Um bom sábado a todos.